E falamos em Lava Jato, nós tivemos aí a semana passada 2 dias inesquecíveis na Faculdade de Direito de São Paulo para discutir até a herança, o balanço crítico da Lava Jato. E nosso entrevistado é um dos organizadores, que é o Maurício Editer, que é professor da Faculdade de Direito, nosso velho conhecido aqui, e montou aí um evento exemplar. Maurício, obrigado por sua participação aqui. Eu queria que você desse Obrigado, eu agradeço. Você pegou muitos temas lá que foram abordados. Eu queria que você desse uma síntese aí das conclusões, dos temas principais e das conclusões principais. Olha, um evento de 2 dias, com 35 convidados, 6 painéis por dia, é difícil fazer uma grande síntese, né? Mas acho que a tônica foi o relativo consenso de que ainda há muito trabalho para se dimensionar o efeito deletério da Operação Lava Jato sobre o cenário político, econômico e jurídico brasileiro. A nossa memória não nos socorre quando a gente tenta pensar em todas as dimensões, né, que foram afetadas pela Lava Jato. Mas o seminário conseguiu pontuar várias delas, já que é um trabalho coletivo, né, de construir isso, enfim, como um esforço conjunto. Eu acho que da parte do direito, né, é bom a gente lembrar o quão ilegal foi a Lava Jato. A Lava Jato legitimou, por exemplo, condução coercitiva de investigados. Isso não existe, isso não está na lei, né? Se você para pensar, a condução coercitiva, ela só é permitida, e é assim que a lei prevê, quando você tem uma testemunha, por exemplo, na CIF, que pode provar o teu álibi, e ela se recusa a participar do processo porque ela quer te ver condenada. Então você fala, olha, mas essa pessoa pode determinar a minha liberdade. Então, a condução coercitiva é uma espécie de garantia que o réu tem de poder se defender contra alguém que se recusa, né, a dar o seu depoimento. O que o Moro fez, e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região ratificou, e esse foi um dos momentos destacados, né, foi a prática sistemática de condução coercitiva contra a lei. Não se trata de uma interpretação da lei, de uma variação legal, tanto que nunca teve depois, né? E aí esperar um tribunal dizer o óbvio foi uma forma, digamos, astuta pela qual o pessoal da Lava Jato conseguiu operar esse descalabro. Outra coisa que foi várias vezes ratificada, né, é a falta de competência do juiz Sérgio Moro, né? E o que nos assombrou todo é que agora pensando, né, uma certa distância histórica do evento, como que demorou tanto para dizer o óbvio, né? É como aquele menino que aponta que o rei está nu finalmente, né? E aí todos se dão conta, né? Mas é óbvio que ele era incompetente, né? Ele criou uma competência universal, ele manipulou as provas, ele combinou com o Ministério Público, ele estabeleceu um conluio por meio de conversas privadas que asseguravam que ele pudesse decidir o destino da nação, né? O terceiro ponto foi de quanto o arsenal que o próprio PT criou foi utilizado contra ele, né? Essa conversa, assim, de absoluta autonomia das instituições, como se não tivesse que ter direção política das prioridades das instituições, né? Pensa na CIF, a gente cai nesse engodo, né? E fala assim, a Polícia Federal tem que ser autônoma. As pessoas não entendem, a Polícia Federal tem que ser independente. Isso é uma coisa. Agora, claro, o governo tem que dizer, olha, esse é o ano que a gente tem que ir atrás da milícia. Esse é o ano que a gente tem que ir atrás, sabe, dos crimes contra a saúde pública. Quer dizer, você tem que poder dirigir de alguma maneira, né? E aí vem com essa conversa de autonomia, que foi o que permitiu que se criasse uma espécie de blindagem que permitiu uma perseguição política a pretexto de uma perseguição legal. Então, o uso desse repertório, né? 3 leis foram muito citadas. Primeiro, uma interpretação canhestra do crime de corrupção, né? Que permitia que o sujeito fosse, digamos, sem funcionário público e sem um ato que fosse vinculado ao seu ofício no Estado, né? Então, eles puniram corrupção pública como se fosse corrupção privada, mas corrupção privada não está na lei. Segundo ponto foi o uso do crime de organização criminosa, né? Que é uma espécie de gelatina, assim, que diz, olha, você faz parte de uma organização, mas sem nenhum tipo de evidência, com ilações, com organogramas, né? Enfim, que criam essas hipóteses que acabam com o conceito de coautoria, né? E, por último, com a lei de lavagem de dinheiro, né? Eu até brincava que era uma lavagem a seco, porque aquilo que seria a consumação do crime e o seu exaurimento, que são condições tranquilas na doutrina, acabavam virando lavagem de dinheiro. Então, você punia 2 vezes o mesmo fato. Então, houve diminuição de valor, o uso desse valor era um novo crime, o que é simplesmente uma punição dupla. Em relação à parte, digamos, política, né, e político-econômica, né, foi muito claro como a Lava Jato afetou decisivamente os interesses econômicos do Brasil e o projeto latino-americano de integração, como que isso
destruiu anos de investimento da Petrobras, inclusive porque a Petrobras tem esse ciclo virtuoso, né, de, por meio da tecnologia, desenvolver setores estratégicos no país. Sim. Como que a criminalização desses setores, né, inclusive, vamos lá, o evento atesta, né, que, de fato, alguns atores dessas empresas se corromperam nesse processo, né, e que eles foram, digamos, o principal motivo pelo qual esquemas eram realizados para poder receber valores da Petrobras. Mas não com prejuízo para a Petrobras, e sim com prejuízo para todo o Estado brasileiro, né? Então, houve uma criminalização, e eu diria um quase perdão desses atores privados, porque muitos deles foram delacionistas oportunistas, né? Fizeram delação de maneira oportunista, saíram com as suas fortunas, mas socializaram o prejuízo. Quem pagou o prejuízo fomos todos nós, porque a principal empresa pública do país acabou sendo multada de maneira absolutamente bilionária, né, para a alegria dos acionistas estrangeiros, e como que isso destruiu os setores produtivos, né, de alta tecnologia que orbitavam em volta da Petrobras e eram centrais para a indústria brasileira. E a repercussão que isso teve também na capacidade do Brasil, que é uma capacidade geracional dentro da economia, né, que é exportar serviços de alta tecnologia. O Brasil perdeu isso, né, e aí é difícil mensurar o quanto vai demorar para a gente poder reconstituir essa base. Eu lembro, desculpa, eu sei que é muita coisa, mas né, de todas as discussões. A delação premiada foi outro ponto que a gente discutiu, né, de como o Ministério Público se converteu num balcão de negócios, como que o Ministério Público geralmente tem esse discurso, né, contra os advogados, que fala assim que a gente defende bandido, mas eles sentaram e negociaram com eles, então, né, eles aceitaram dinheiro, eles lavaram esse dinheiro, porque eles aceitaram dinheiro que era sujo como parte da devolução, e eles fizeram com que pessoas da cadeia de cima delatassem os de baixo, provocando um monte de injustiça, né? O uso da delação premiada e também a crítica aguda aos advogados que participaram desse esquema, né, delacionista, perverso, que fez, digamos, uma remuneração gorda para todos eles. E aí, acho que para encerrar, né, para pensar, digamos, esse primeiro panorama, também houve uma conclusão muito clara sobre o papel da Lava Jato na ascensão da extrema-direita no país. Não é possível pensar que essas figuras repugnantes, né, a eleição do obscurantismo como razão de Estado, foi um projeto da Lava Jato. A Lava Jato não é o bolsonarismo com verniz civilizatório, né? Ele é o envelope que traz o pior da extrema-direita, né? Ele é o descrédito da atividade política, ele é uma jornada, uma cruzada política típica de lawfare, com profunda contaminação de interesses estrangeiros, que acabou provocando descrédito na classe política brasileira e a ascensão do que há de pior.